professor, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje nós estamos respondendo as últimas perguntas mais votadas no Papo de Professor, nesse nosso último encontro no evento Empreendedorismo, Verdades e Mitos. E vamos responder logo a primeira pergunta, trazida pela Mariana de Porto Alegre, cidade onde mora também a professora Nara Liane, que trabalhou respondendo às perguntas de vocês no primeiro evento. Pergunta Mariana: professor Carlos, nossos alunos muitas vezes sabem fazer alguma coisa. São eletricistas, pintores, manicures, fazem doces. E fico pensando, se eles fazem o que sabem fazer ou têm que pesquisar. Pergunta então Mariana: todo empreendedor tem que pesquisar a oportunidade? Muito interessante, Mariana, a sua pergunta, que mostra a realidade não só dos seus alunos, mas de todos vocês, professores, alunos estes que já atuam no mercado de trabalho, têm uma vontade talvez de montarem o seu próprio negócio, e abre-se aí um questionamento. Será que esses alunos, estes jovens, estão fazendo o que gostam e automaticamente obterão sucesso nessa jornada empreendedora fazendo o que gostam? Bom, se eles fazem o que gostam e atrelado a esse desejo, este prazer de profissionalmente desenvolver aquilo que ele deseja, se aquilo que ele faz, se ele não buscou informação para identificar se aquele seu trabalho, aquele serviço realizado atende uma necessidade do mercado, atende a uma oportunidade que foi de alguma maneira contemplada, atendida com aquele trabalho, corre-se um grande risco de não dar certo. E a realidade é que o empreendedor, uma vez que ele sabe aonde quer chegar, quando ele estabelece a meta, ele fará aquilo que será necessário profissionalmente para atingir o seu objetivo. Mesmo que o que ele tenha que fazer não seja do seu agrado, ele não faça com um prazer extremo, mas ele se compromete com aquela tarefa e para ele a tarefa mais importante é a que ele estará executando nesse momento. Então, objetivamente, quanto a esses jovens, o que você, professor, deverá fazer, o que você, Mariana, orientar esses jovens para que, se puderem conciliar aquilo que fazem com prazer, profissionalmente, atender uma necessidade do mercado, tudo bem, os riscos serão reduzidos. E a verdade também é que nenhuma ideia empreendedora obterá sucesso se no mercado não existir alguém que esteja disposto a pagar por essa ideia, a pagar por este trabalho, pelo produto ou serviço. A pergunta seguinte vem da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, da professora Ivanilde. Ivanilde assim pergunta: planejar é muito difícil. No plano de vida e carreira, vimos os passos para ser dono de um negócio. Pergunta então Ivanilde: os grandes empreendedores têm boas ideias ou um bom planejamento? Ivanilde, o empreendedor, as duas coisas. Tanto pode ter uma boa ideia e também ter um bom planejamento. Se ele concilia uma boa ideia e um planejamento de como executar, operacionalizar, transformar numa ideia de negócio essa oportunidade que ele identificou através dessa ideia, tudo bem. Porém, não basta apenas ter boas ideias. Quantos de vocês já tiveram excelentes ideias? Eu, por exemplo, quantas eu já tive nessa vida profissional, nessa vida de constante aprendizado. Porém, acredito que para mim, como talvez para vocês também, nem sempre essas boas ideias geraram resultados. Por quê? Talvez porque não fossem adequadas? Talvez porque não contemplasse uma necessidade do mercado? Não apenas isso. Possivelmente, para muitos de nós, as ideias eram boas, mas ficaram apenas no
campo da ideia. Identificamos uma oportunidade de negócio, o jovem também pode identificar, que é um comportamento empreendedor, nós já vimos. Ele identificou uma oportunidade, mas o empreendedor, na característica de comportamento empreendedor, busca de oportunidades e iniciativa. Há uma conjunção aí aditiva. Ele não identifica apenas oportunidade, ele arregaça as mangas, respira fundo e segue em busca da sua meta. Percebam a diferença. De boas ideias, existem muitas, mas aqueles que operacionalizam as ideias, transformam em algo concreto, real, esse realmente gerará um maior benefício. Um bom planejamento também é vital para o empreendedor. Se ele não planeja, se ele não traça o mapa de percurso, como já falamos sobre isso nos encontros deste evento, é essencial que então identificar que esses grandes empreendedores, além de terem boas ideias, têm iniciativa para colocá-las em prática. Temos agora duas perguntas da Franceli de Cáceres, no Mato Grosso, e do professor Antônio Paz, aqui do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Barra Mansa. São perguntas que elas também se complementam. Então, as lerei e depois conversaremos a respeito e vocês verão que elas têm uma correlação entre si. Primeira pergunta da professora Franceli. Para ser um empreendedor, faz-se necessário ser criativo? E Antônio Paz, o professor, assim pergunta. Por que o empreendedor deve estar focado nas novidades do mercado? Perceberam, professores, a relação entre essas duas perguntas? Porque elas nos falam de duas coisas. O que destacam? Criatividade e a novidade, que é a inovação. Criatividade de um lado e inovação complementando esta criatividade, é tudo isso que nós desejamos para esse jovem que está conosco em sala de aula. Porque capacidade todos eles têm, e vocês têm conhecimento disso. Eles, em quantos momentos nas atividades que vocês passam para eles em sala de aula, geram surpresas em vocês, pela capacidade de criação, pela capacidade de identificar algo que alguém não tenha pensado. Se esses jovens assim atuam, você também, então, enquanto professor, pode ser criativo e inovador no seu trabalho em sala de aula. E no caso, como age o empreendedor? É necessário ele ser criativo. Ele precisa ampliar, melhor dizendo, e usar a sua mente, potencializar as suas ideias. Por quê? Vocês devem conhecer muitos que ficam praticamente presos, circunscritos a um único espaço. Costuma-se usar a expressão, são pessoas que pensam dentro de uma caixa. Não expandem as ideias, se acomodam. Muitos se fixam naquela chamada zona de conforto. Vocês devem conhecer bem esta zona de conforto. Porém, para mim, na minha compreensão, além de ser uma zona de conforto, pode ser para o indivíduo uma zona, lamento o termo, de desgraça. Porque a acomodação, ela gera o ostracismo, gera a incapacidade mobilizadora de gerar algo diferente. E me veio à mente agora uma frase, uma definição brilhante do grande Albert Einstein, o pai da relatividade, que ele disse certa vez que o cúmulo da insanidade é querer gerar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Olha que interessante. Não é à toa que é um sábio, não é à toa que deixou o seu legado para a humanidade. Nós temos que pensar diferente, pensar fora da caixa, sair dos nossos limites, ampliar o conhecimento, nos sentirem elementos participativos de um mundo melhor. E esse mundo está aqui com a gente. O que eu estou fazendo praticamente nele? Então, logo, o empreendedor busca ser cada vez mais criativo, sendo eficiente, buscando fazer as coisas mais rápidas, mais baratas, sem descuidar da qualidade, e tem que estar focado com as inovações para o mercado. O exemplo da tecnologia é o que nós vemos por aí. Os jovens que vocês atendem, verifiquem, por exemplo, os seus celulares, que antes no passado atendiam, faziam ligações e recebiam ligações. Hoje fazem milhares de coisas.
conexão à internet, os seus jovens com os acessos às redes sociais, uma interação gigantesca. E esses aparelhos, inclusive, também fazem e recebem ligação. Mas a tecnologia faz parte desse dia a dia. E o jovem e o empreendedor em si está antenado com todas essas necessidades. A última pergunta desse nosso último encontro, do evento Empreendedorismo, Verdades e Mitos, da Franceli. Novamente, Franceli, que bom, você está contribuindo. Quais estratégias devem ser adotadas pelo empreendedor para que seu negócio tenha sucesso? Franceli, você me permitirá, por gentileza, em que eu vou aproveitar esta última pergunta, a sua pergunta, para buscarmos uma síntese do que vimos desde o nosso primeiro dia deste evento. Que estratégias devem ser adotadas pelo empreendedor de sucesso para que o negócio tenha êxito? Alguns assuntos que nós abordamos antes, desde o primeiro evento, ou melhor, do primeiro encontro desse nosso evento. Descobrimos alguns mitos. Vou citar apenas 3. Primeiro mito: os empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Vimos nesse nosso bate-papo, que por sinal a tela aqui sumiu, vou fazer com que ela volte. Esse empreendedor, o empreendedor em si, ele não nasce pronto. Segundo mito: os empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Isso é um mito. Um outro mito que nós vimos nestes nossos encontros, que os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Quantos pensam, talvez os jovens que estejam com vocês em sala de aula tenham esses pensares sobre o empreendedor. Mas quais são as verdades? Que também trabalhamos nestes encontros anteriores. Os empreendedores de sucesso, eles acumulam importantes habilidades, experiências com o passar do tempo. Então ele não nasce pronto, ele desenvolve. Qualquer um, seus alunos, você, eu, qualquer um de nós podemos, ou quaisquer uns de nós podemos, desenvolver essas habilidades ao longo do tempo. Uma outra verdade: o empreendedor tem visão de longo prazo. Imagine aqui esse alvo. Ele sabe aonde quer acertar na mosca. E aproveito para fazer uma pergunta a vocês. Para o empreendedor de sucesso, o que ele prefere? Jogar dardos no alvo ou dados? Pensem. Quem pensou em dardos está correto. Quem pensou dados, incorreta a opção. Por quê? Os dados são utilizados para um jogo. Uma probabilidade de 6 números, sorte ou azar. Não depende do empreendedor o resultado, ele não controla, não está na sua zona de controle. Porém, o alvo a ser atingido, a pontuação a ser conquistada depende dele, depende do seu movimento, do atirar o dardo para atingir a meta necessária. Uma outra realidade, que o empreendedor também divide os riscos em partes menores, calcula esses riscos. E duas outras verdades: os empreendedores são excelentes líderes. Eles conseguem formar times, eles conseguem mobilizar as pessoas, influenciá-las, para que elas possam auxiliá-lo para chegar às suas metas estabelecidas, para que ele possa assim se sentir plenamente satisfeito pela conquista. E interessante na sua pergunta, Franceli, para o empreendedor ter sucesso ao seu negócio, o que ele faz quando ele atinge o sucesso? O que faria você ao atingir um objetivo? Ao atingir o sucesso? É muito comum que muitos de nós, ao atingirmos o topo de uma montanha, nos sintamos então satisfeitos pela conquista. Mas o empreendedor apenas não celebra a sua vitória. O que ele faz? Ele busca pensar no próximo desafio. Ele vai além. Venceu aquela etapa e agora, por onde devo seguir?
qual a nova conquista que eu trarei para a minha vida. Bom, pessoal, estas foram as perguntas, então, contempladas no nosso dia de hoje. As demais perguntas que foram postadas por vocês no Papo de Professor serão respondidas também ainda nos próximos dias, aonde nenhum de vocês deixará de ser contemplado no conhecimento, na resposta pontual às suas dúvidas. E com isso, eu gostaria de agradecer de coração a participação de cada um. Adorei essa experiência no Papo de Professor, aprendi muito com as suas perguntas, tive que pensar sobre elas, quais as respostas mais adequadas, mais objetivas para atender às suas necessidades. Aprendi muito. E vocês, também aprenderam? Eu espero que sim. Nós também não estamos terminando os eventos. Hoje é o último encontro deste evento, Empreendedorismo, Verdades e Mitos. Teremos vários outros. E vocês receberão as datas para os próximos, os temas destes próximos eventos e eu faço um alerta. Por favor, fiquem atentos aos seus e-mails para os convites que serão feitos para que vocês participem dos próximos eventos, como têm participado dos eventos anteriores. Será um prazer contar com a presença de cada um de vocês, fazendo perguntas, questionando, sugerindo, se permitindo ampliar o conhecimento. Então, é um prazer contar com vocês. Obrigado pela presença. Fiquem bem e o meu muito obrigado.